Então vamos lá, se puder, mais uma vez, em reverência à palavra do Senhor, nós ficamos de pé e olhamos aí, possa abrir a vossa Bíblia no livro de João, capítulo 21, e eu vou fazer a leitura, que diz assim: depois disso, manifestou-se Jesus outra vez. Presta atenção. Depois disto, manifestou-se Jesus outra vez. Essa outra vez aos discípulos. Aí diz assim: junto ao mar de Tiberíades, ou Tiberias, ou Tibira, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, e Natanael, que era de Canaã da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e os outros dois, os seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vamos pescar? Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo ao barco, e naquela noite não apanharam nada. E sendo já manhã, Jesus se apresentou, e algumas traduções diz: Jesus se manifestou na praia, mas os discípulos não o conheceram, né? Não conheceram que era Jesus. Certo? Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tende alguma coisa para comer? Responderam-lhe: não. E ele lhe disse: lançai a rede à direita do barco e acharei. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com sua túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. Amém? Podem se assentar, louvado seja o nome do Senhor. E o que eu aprendo aqui é 3 coisas com essa história, com esse relato. 3 lições que eu posso aprender aqui. Primeiro, não olhe para trás. Qual é a primeira? Não olhar para trás. Segundo, que a gente precisa ter essa em mente: obedecer é melhor do que sacrificar. Terceira, nunca perca a esperança e nunca perca ou nunca esqueça da promessa. Não olhe para trás, obedecer é melhor do que sacrificar e nunca se esqueça da promessa. Amém? Aí Jesus fez uma promessa aos seus discípulos. Aonde os discípulos estavam? Os discípulos estavam no mar de Tiberíades, né? Só que este mar de Tiberíades é o mesmo mar da Galileia. O mesmo mar. O mesmo lugar onde Jesus apareceu aos seus discípulos e os chamou para ser pescadores de homens. No mesmo lugar. Da onde Jesus tirou eles para ser ministro do Evangelho, para levar as boas novas, onde Jesus passou com eles 3 anos e meio ensinando, dizendo o que tinham que fazer. Eles viram Jesus fazer sinais, maravilhas, eles viram Jesus fazer coisas grandes, tremendas, viram Jesus multiplicar pão, viram Jesus multiplicar os peixes, eles viram Jesus ressuscitar mortos, ele viu curar paralíticos, curar cegos. Eles viram Jesus fazer tudo isso. Jesus tirou eles de onde eles estavam, tirou do mundo e trouxe eles para caminhar na luz. E educou eles, ensinou eles ali lado a lado.
um mestre contigo 24 horas, um professor lhe ensinando tudo, e não estava ensinando das coisas da terra, estava ensinando daquilo que era do céu. Estava ali tranquilo, tudo bem. 3 anos e meio. Mas só que aconteceu, Jesus disse, certo dia, ficai aqui. Ficai aonde? Aqui, neste lugar, em Jerusalém. Até que do alto, vós sejam, o quê? Revestido de poder. Mas só que, eu tenho o costume de dizer, você não consegue dirigir um carro olhando pelo retrovisor. Alguém consegue fazer isso? Ou ir para frente, olhando pelo retrovisor do carro, você nunca vai conseguir. Não se dirige um carro pelo retrovisor do carro. Não é verdade? Então você não pode andar para frente, olhando para trás. Você tem que esquecer as coisas que passaram, esquecer as coisas que ficaram para trás. Aí avança para aquilo que estão diante de você, aquilo que estão na frente de você, aquilo que você espera. Qual é o seu sonho, qual é o seu objetivo, qual foi as promessas de Deus para a tua vida? O que Deus te prometeu? O que Deus te prometeu não está lá no passado, ele está no presente. E você precisa lutar para isso. Mas você precisa o quê? Ficar no lugar que ele falou para você ficar, até que do alto você seja revestido, para poder receber aquilo que ele te prometeu. Aleluia. Só que os discípulos não entenderam isso. O que os discípulos entenderam? Esperaram. Sabe o que é? Por isso que eu estou falando, tem coisas que não vêm na hora que a gente quer. Tem coisas que não é na hora que a gente deseja. Espere mais um pouquinho, não é hoje, é amanhã. Não sei, Jesus dá na hora que ele quer. Espera, porque a gente só vai ser revestido, nós só vamos ser revestidos quando nós estivermos preparados para receber a unção de Deus na nossa vida. Nós só vamos receber as promessas quando nós estivermos preparados para receber as promessas. Senão não vai dar certo, não é verdade? Não vai dar certo. Então, eles não tiveram a paciência. Em primeiro lugar, paciência, meu Deus, é necessário. Eles não tiveram a paciência. O que eles fizeram? Escuta, gente. Escuta. Obedecer é melhor do que sacrificar. Primeira coisa, não olhar para trás. Só que eles olharam para trás. Eles lembraram do mar, eles lembraram do barco, eles lembraram da rede, eles lembraram das noites que passavam no barco, né? Eles lembraram de lá. Sabe que quando Jesus tira você daqui, Jesus te coloca aqui, ele fala assim, ó, fica aqui que eu vou te dar um poder, eu vou te revestir com o Espírito Santo. Se ele tirou das trevas e te pôs na luz, não volte para a treva. Não é lá que ele quer você. Não vai dar certo. Por isso que ele fala, não olhe para trás. Mas os discípulos não entenderam isso. Outra coisa, eu quero que preste bem atenção. Andaram 147 quilômetros de Jerusalém a Galileia. Andaram 147 quilômetros. Para chegar lá reunidos, aí de repente vem um e fala assim, ei, eu vou pescar. Aí teve outro que fala para ele assim, nós vamos com você também. Um tinha perdido a esperança, tinha esquecido da promessa, esqueceu que aquele que prometeu é fiel para cumprir, esqueceu os ensinamentos, e induziu os outros a seguir ele. Aí a palavra de Deus nos ensina o seguinte, uma parábola que o próprio Jesus fala, um cego guiando outro cego. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no abismo? Pode um cego guiar outro cego? Não pode. Pedro estava cego, espiritualmente falando. Ele não estava entendendo, ele não estava conseguindo, sabe? Ele não estava vendo o que Deus queria fazer, o que Jesus queria fazer na vida dele. E pela atitude dele, ele levou mais meia dúzia com ele. Então, às vezes, tem pessoas que estão cegas, tem pessoas que estão sem entendimento, e outras seguindo atrás dele. E os outros seguindo, mas está seguindo por quê?
Não, a salvação é individual. Se Jesus não tivesse feito a promessa, se Jesus não tivesse feito a promessa, Jesus não estaria lá naquele dia. Tinha deixado eles ali. Pedro mesmo deixar pela segunda vez. Mas Jesus estava lá. E aonde eles estavam? No barco. Jesus foi lá naquele lugar, naquela mesma praia, naquele mesmo lugar. Jesus tirou eles dali para ser pescadores de homens. E no mesmo lugar que Jesus tirou, voltaram. Sabe o que eu digo para você uma coisa? Quando Deus te tira do mundo e te coloca na presença dele, aquele que sai da presença dele e volta para o mundo, não prospera. A palavra de Deus nos mostra que ele não prospera, ele não avança, ele não cresce. Sabe por quê? Porque os pescadores passaram a noite toda pescando. E eles eram homens de pesca, eles sabiam o que era pesca, eles conheciam a rede, eles sabiam o que era barco, eles sabiam o que era remar, eles sabiam para que lado estava o vento, eles sabiam que se tinha era noite de pesca, se ia dar bom, se não ia dar bom. Mas passaram a noite toda jogando a rede. Irmãos, eu não sei, alguém aqui já jogou rede? Já pescou? Em Minas não tem mar, tem? É rio, né? Passar a noite toda jogando a rede. Aí eu só imagino, eu estou imaginando, eu estou conjecturando. Segura o barco aí. Aí um fica lá na proa para não balançar muito, ele fica em pé aqui, pega a rede e joga. Ó, puxa a rede. Nada. A noite toda. Joga a rede, só vem entulho, só sujeira, só problema, só dificuldade, só coisa ruim. Vai embora. Tira daqui, rasga a rede, tira daqui, joga de novo. A noite inteira. E não pegaram nada. Sabe por quê? Não estava sobre a palavra de Jesus. Jesus disse: fica aqui, que do alto vou te revestir de poder. E o poder de Jesus na minha vida, na tua vida, quebra barreiras. O poder de Jesus na minha vida, na tua vida, nos faz prosperar. Sabia disso? Passaram a noite toda, não pegaram nada. Eu imagino o sol nascendo, um olhando para cá do outro, aí. Né? Se fosse hoje, você está vendo, Pedro? A gente foi aqui, viemos atrás de ti, olha que deu, nada. Aí, segunda palavra, é que Jesus se manifesta. Jesus fala com os seus discípulos no barco, e fala: ei, pegaram alguma coisa? O que tem aí para comer? Não, nós não pegamos nada. Não. Então faz o seguinte, joga a rede aí no lado direito do barco. Eles não reconheceram Jesus pelo que Jesus falou, pelo que Jesus mandou eles fazer. Não foi aí. Eles reconheceram Jesus pelo milagre que aconteceu. Porque quando eles jogaram a rede, já não podia puxar mais. Quando não podia puxar mais, eles lembraram: peraí, isso já aconteceu com nós. É Jesus que está falando, é o mestre. Lembra dos discípulos do caminho de Emaús? Não reconheceram Jesus, mas quando chegaram em casa, que partiram o pão, que foi abençoado o pão, abriram os olhos e viram que era Jesus. Jesus já não estava mais ali. Mas Jesus apareceu. Quando Jesus aparece, quando eles viram o milagre, reconheceram que era Jesus, ficaram todos constrangidos. Sabe o que eu aprendo aqui? É que Jesus não esquece. Se Jesus fez a promessa, ele não esquece. Pode ser a primeira vez, pode ser a segunda. Jesus vai atrás de você. Jesus vai te buscar para a presença dele, porque ele tem uma promessa na tua vida. Agora, só não recebe a promessa quem não quer. Porque se eles falassem assim: já pescamos a noite toda, nós somos conhecedores do mar, não tem nada, nós vamos jogar a rede. Eles tinham perdido ali, naquela hora, a oportunidade de ter os peixes, de prosperar e de ter a sua salvação. Porque recusou a voz do Senhor. Eles não foram porque eles viram Jesus, reconheceram. Eles foram pela voz de Jesus. E depois que o milagre aconteceu, abriram os olhos e viram que era Jesus. Então, muitas das vezes nós reconhecemos que Jesus está agindo, não pela voz que ouvimos, mas pelo milagre que acontece na nossa vida. Você já parou para pensar que você é um milagre? Você já olhou para a sua vida? Pô, é um milagre.
É um milagre eu estar aqui, é um milagre eu ter chego aqui, é um milagre. As coisas podem acontecer na tua vida, neste lugar, através do milagre que Jesus quer fazer na tua vida. Fez assim na minha, vai fazer na sua, vai fazer com qualquer um de nós aqui. Mas Jesus chama eles e diz assim, está vendo? Está vendo? Me diz aqui, o que tem aí para nós? Tem nada. Não tinha nada. Jesus faz jogar rede. Jesus faz eles buscar. Eles trazem 153 grandes peixes. Mas quando chega na beira da praia, Jesus está esperando com o peixe e o pão. Irmãos, Jesus, ele faz coisas tremendas. Por isso que eu falo para você, é melhor obedecer a voz de Jesus do que sacrificar. Porque às vezes nós sacrificando e as coisas não dão certo. Lembra de Saul? Saul não quis esperar Samuel chegar, resolveu sacrificar, fez o sacrifício, deu certo para ele? Não deu. Deu tudo errado, Jesus rejeitou. Deus falou para ele, é isso. Só por quê? Porque não esperou. Porque Jesus ama a obediência. Obedecer é melhor do que sacrificar. Primeiro ponto, não olhe para trás. Você não consegue dirigir a tua vida olhando no passado. E Paulo fala, uma coisa que eu faço, esquecendo as coisas que para trás ficam, avanço para aqueles que estão diante de mim. Prossigo para o alvo. É marchando, é para frente. É para lá. Esquece. Outra, obedeça. Porque obedecer é melhor do que sacrificar. Terceiro, promessa. Nunca se esqueça da promessa. Quem tem promessa aí? Eu tenho. Não é porque o pastor ainda tem promessa. Eu tenho tanta promessa que vocês nem sabem. Amém? Tem promessa, varão? Tem promessa na tua vida, tem promessa na tua vida, tem promessa na vida dele. Vocês têm promessa. Pode ter certeza que Deus tem promessa na tua vida. Pode não acreditar, mas tem. Deus tem promessa para mim, Deus promete para você. Ele prometeu que vinha buscar um povo, escolhido, separado para servir a Ele. E quando Ele promete, Ele cumpre. Seja hoje, seja amanhã, ou seja depois. Mas no tempo determinado por Deus, a promessa de Deus é cumprida. Então nós temos que primeiro, não olhar para trás, obedecer é melhor do que ficar, e a outra, permanecer na promessa. Esperar a promessa. Porque ela vai se cumprir na minha vida, ela vai se cumprir na sua vida, ela vai se cumprir na vida da igreja. Mas nós precisamos ter essa certeza que Deus prometeu, é Ele que vai cumprir. Agora, para Ele cumprir na minha vida, eu preciso ser o quê? Fiel com Deus. Que somente os fiéis receberão a promessa da parte de Deus. Somente os fiéis conseguirão ver aquilo que Deus tem para ele. Somente os fiéis que Deus vão... as promessas vão acontecer na vida dos fiéis. As promessas vão ser assim. Porque Deus tem promessa para mim, Deus promessa para você. E Deus quer que a sua igreja caminhe. Mas caminhe prosperando, vencendo. Caminhando a cada dia, vencendo a cada dia. Rompendo barreiras a cada dia. Obstáculo a cada dia. Eu me lembro que pela fé, nós conseguimos fazer coisas tremendas. Vocês já ouviram falar de Davi? Que jogou uma pedrinha e derrubou um gigante? Você acha que ele fez aquilo ali por quê? Porque ele achou corajoso? Porque ele falou que era valente? Não. Ele fez aquilo pela fé. Então a fé, ela pode ser pequenininha. A fé tem duas letras somente. Uma vogal e uma consoante. Mas tem um poder imensurável. Porque sem fé, ninguém consegue agradar a Deus. A fé fez com que Davi derrubasse o gigante. A fé fez com que Moisés abrisse o mar. A fé fez com que Josué rodeasse o muro de Jericó e caísse. A fé fez Gideão ganhar a batalha. A fé fez coisas tremendas. O que tu queres que eu faça? Que seja curado. A tua fé te curou.
Foi o quê? A fé. A fé da mulher que estava com fluxo de sangue. Que levou ela até Jesus foi a fé. Que curou ela foi a fé. Então a fé ela tem um poder tremendo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se eu não tiver fé, eu não vou agradar a Deus. E eu só consigo falar de Deus. Eu só consigo falar das maravilhas de Deus. Eu só consigo falar daquilo que Deus fez na minha vida, na vida da igreja, daqueles que estão ao meu redor, se eu tiver fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e se espera. O que você espera de Deus? O que você espera de Deus? O que você quer que Deus faça na tua vida? Não é? Então nós temos que ter fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Então ficamos de pé em nome de